saber mais matemática. Valeu, pessoal. Então o vídeo mais esperado era a história da matemática. Realmente a gente não pode começar nada sem contar essa historinha para vocês, certo? No início, na pré-história, e aí vocês também estão estudando em história, né? Onde existia aqueles homens das cavernas, né? Não sei se a galera dessa época certamente não lembra, as crianças da época dos Flintstones, né? Que viviam, eram da Idade da Pedra, enfim. Mas aí, na idade bem antiga, né? Bem anteriormente, como a gente chama, há muito tempo atrás, os homens não sabiam contar. Eles moravam em cavernas e tudo, isso aí vocês já viram falar, né? Uns não conheciam ainda a agricultura, outros já conheciam, né? Viviam em locais fixos, outros em locais tinham que se mudar de outros lugares porque ainda não tinham descoberto a agricultura e tudo, de como plantar e sobreviver. Mas aí eles se alimentavam de caça, de frutas e de criação de animais. Como vocês estão vendo aí na gravura, com o passar do tempo eles começaram a plantar e a criar animais, né? Criavam ovelhas, como vocês estão vendo aí na ilustração, o pastor, ele criava as ovelhas e pela manhã, quando levava as ovelhas para o pasto, cada ovelhazinha que passava, eles colocavam uma pedrinha. No final do dia, o que acontecia? Aquele cuidador, né, aquele pastor de ovelhas, cada ovelhinha que entrava no cercado, ele colocava mais uma pedrinha, ou melhor, subtraía outra pedrinha, tá? Então, dessa forma eles iam quantificando e sabiam. Se sobrasse alguma pedrinha, é porque algum animal, né, tinha ficado. Então ele ia ter que ir atrás, porque não estava batendo o número de ovelhas, por exemplo, ou o número de pedrinhas. Mas aí, com o passar do tempo, esses homens começaram a sentir a necessidade mesmo de inventar alguma forma de registrar. Então eles registravam cada civilização, ou seja, para ficar mais fácil para as crianças, cada grupo de pessoas que morava em determinada região, inventava uma forma particular de representar suas quantidades. E aí surgiram os números indo-arábicos, né? E quem saiu à frente, né, foram os hindus, e depois foi divulgado então esses números criados pelos hindus, foi divulgado aí por navegadores, enfim, como a gente já falou em outro vídeo aí, foi divulgado essa parte aí dos numerais, foram desenvolvidos pelos árabes, então ficou indo-arábicos, como a gente já explicou. Então, uma curiosidade que é importante dizer, por exemplo, a palavra cálculo vem do latim cálculos, que significa pedra. Não sei se vocês já viram falar na expressão fulano de tal tem cálculos renal, né? Nada mais como eu gosto de dizer, do que pedras nos rins, cálculos. Eles estão falando ali em latim, cálculos. Então, cálculos significa pedra, por isso que calcular seria como pedrar, digamos assim, entre aspas, né? Então, o que acontecia então com o crescimento das cidades? As cidades começaram a crescer, as cidades que eu digo as regiões, né?
e as pessoas foram se desenvolvendo, né? E esses rebanhos aumentavam e era difícil de controlar um monte de animais. De repente tinha 300 ovelhas. Diga aí, 300 pedras para se conferir na entrada e na saída do curral. Então, muitas dificuldades. Foram uma das primeiras dificuldades que eles notaram. Então, eles sentiram a necessidade de contar até 10 ou de 10 em 10. Aí sim, aí onde foi que começou realmente um marco muito interessante e especial na história da matemática, porque aí eles contavam de 10 em 10. Como vocês veem aí na ilustração, a gente tem dois agricultores, vamos chamar assim, e essa corda tem vários nós, como vocês estão vendo. Então, de um nozinho desse para o outro, seria 10. Agora, eles não sabiam dizer 10 o quê, né? Eles calculavam, então, que até aí tinha 10 unidades, digamos assim, apesar deles não ter ainda a consciência da palavra unidade. Mas aí, quando eles iam medir uma terra, por exemplo, colocava, se tivesse 10, uma corda com 10 nós, então seria 10 vezes 10, né? 10 vezes 10, 100. Daria 100 o tamanho daquela região, certo? Então foi um marco muito importante aí. Por isso que nós chamamos de números decimais, devido e como base, a base 10, como a gente chama, né? Os egípcios usavam contar os nós, como a gente já falou aí na figura anterior. Agora, os sumérios foram outros homens, outras populações, contavam de 60 em 60. Esse sistema é usado hoje, atualmente, para quê? Para contar as horas, né? Não sei se vocês já notaram, né? 60 segundos, né? 60 minutos, né? Quantos minutos tem uma hora? Os romanos usavam 7 letras para representar os numerais romanos. Isso já é outra população, pessoal de Roma. Como vocês estão vendo aí na ilustração, esse homem aí é um homem de Roma, um homem romano, que vocês já acompanharam a gente desenhando o homem romano. Então hoje essa escrita é usada em relógios, tem alguns relógios que tem, né, os algarismos romanos. Mas, voltando aqui ao nosso sistema indo-arábico, ele é usado até hoje. É o nosso sistema de numeração atual. Ele surgiu há muito tempo na Ásia, como vocês estão vendo aí o mapa da Ásia, né? Depois dá uma curiosidade, dá uma pesquisadazinha nesse continente asiático, né? Por aí, pelo Google, e pesquisa aí, onde hoje, atualmente, é localizado o Paquistão. Como vocês estão vendo aí nesse mapa, o Paquistão é essa região aí. Então, antigamente, os hindus moravam nessa região aí, circular. Então, os numerais que a gente conhece, a gente já viu aqui em outro vídeo. Então, a gente não vai ser repetitivo, né? E colocar 0, 1, 2, 3. Então, várias pessoas foram importantes para desenvolver todas as quantificações, os números de hoje, né? Nós tínhamos os egípcios, como vocês estão vendo aí na gravura, os egípcios. Tínhamos os babilônios, pessoal da Babilônia, os romanos. Temos também os hindus, os árabes, os gregos, hoje pessoal da Grécia, né? Os maias e os chineses foram uma das principais populações que desenvolveram suas formas de contar a matemática. Então, como eu disse no início, quando os homens eles saíam para pescar ou para caçar, eles levavam pedaços de ossos ou madeira, como vocês estão vendo aí na gravura. No osso, cada peixe que ele pescava, ele fazia um risquinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque foram encontrados pedaços de ossos, né, por arqueólogos, pessoas que estudam essa área de estudo,
e achavam um pedaço de osso com vários risquinhos. Em cada pedaço de osso ou de madeira, eles colocavam esse risquinho. Mas aí, como os homens sentiam necessidade de aperfeiçoar, cada vez mais foram criando seus sistemas de numeração, como a gente vai ver cada um deles a partir de agora. Então, o sistema de numeração mais antigo é o egípcio. No entanto, o sistema mais conhecido atualmente e usado no mundo inteiro é o sistema hindu-arábico, né? Como já explicamos em vídeos anteriores. Esse é o sistema mais comum de representação simbólica de número no mundo atual. Então foi numa cidade chamada Bugia que esse estudioso que vocês estão vendo aí, Leonardo Fibonacci, encontrou pela primeira vez esses algarismos e difundiu esses mesmos por toda a Europa, no comércio. É o nome desse rapaz aí que vocês me viram desenhando em outros vídeos. Que deu o nome de algarismos. Então, até aqui nós vimos partes importantes da história da matemática. A gente vai fazer para vocês, na prática, como ficaria ou como ficou cada tipo de escrita e cada tipo de registro dos numerais.